Olá, eu sou Carol Nova e estamos em mais um vídeo da Update. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o balanço hídrico. O balanço hídrico, ele é um dos cuidados de enfermagem mais frequentes, principalmente naqueles pacientes que estão ou em pós-operatório, ou internados na unidade de terapia intensiva, ou que por alguma razão precisa fazer o controle da ingesta e saída de líquidos. Quando falamos em balanço hídrico, praticamente todo mundo sabe o que é isso. Então, falar balanço hídrico, eu tenho que anotar lá quanto que está sendo ingerido e quanto que está sendo excretado pelo paciente. Mas será que é tão simples assim? Na minha prática como enfermeira, eu tive muita prática em relação a paciente em cuidados intensivos e em pacientes em pós-operatórios, principalmente em pós-operatório, de cirurgia de transplante renal, nos quais o balanço hídrico é extremamente importante. O que eu percebi, eu percebi que as pessoas sabiam que era balanço hídrico, mas na hora de fazer surgiam algumas dúvidas, E quando você ia fazer a conferência no final do plantão, normalmente ele tinha sido calculado errado. E qual é o perigo disso, Porque não basta só, fazermos esse controle, do que é ingerido e do que é excretado, mas para que isso é feito, Qual que é o impacto disso na terapêutica do paciente? Então não basta só para a gente dizer se o paciente está hipovolêmico ou se o paciente está hipervolêmico, mas qual é a meta terapêutica, Dependendo do paciente, a meta terapêutica é deixar ele hipervolêmico. Então, por exemplo, nos pacientes que têm choque séptico, que a gente sabe que são pacientes, que tem todo um aumento da permeabilidade capilar sistêmica, porque vem de um quadro infeccioso em corrente sanguínea. Então é um paciente que a gente sabe que vai perder muito líquido, para o terceiro espaço e normalmente são pacientes que é interessante deixar ele hipervolêmico. Isso faz parte da terapêutica, E não só o controle do balanço hídrico, mas outras variáveis, vão auxiliar com essa intenção. Por exemplo, a medida da pressão venosa central, que vai estar intimamente ligado aí para acompanhar esse paciente, E dependendo do paciente, é conveniente deixar ele negativo. Então, por exemplo, é um paciente que vem com uma insuficiência cardíaca congestiva, um paciente que está descompensado, então ele vem com todos aqueles sinais e sintomas de sobrecarga volêmica, E aí os sinais e sintomas vai depender de qual é a área do coração acometida, certo? Então você pode ter um paciente apresentando um edema importante de membros inferiores, um paciente apresentando uma estase jugular, o paciente apresentando ascite, o paciente apresentando crepitações pulmonares, que é a evidência que você tem do exame físico de que o paciente ele apresenta acúmulo de líquido em alvéolo e interstício pulmonar. Então, nesse paciente, talvez seja interessante, talvez não, com certeza vai ser interessante, com que esse paciente ele tenha um balanço hídrico negativo, Então, ele vai entrar com toda uma terapêutica diurética, que é importante para esse paciente para fazer com que ele perca esse volume em excesso, e se torne estável, volemicamente. Então, nós precisamos avaliar, aquele resultado do balanço hídrico, e se esse resultado de balanço hídrico, ele está condizente com aquilo que a gente espera da terapêutica que está sendo aplicada para o paciente. Então, ele vai ser importante não só, para verificar a eficácia dessa terapêutica, mas também guiar a terapêutica, O que precisa ser feito, Então, se um paciente ele acaba tendo um balanço hídrico negativo, e a nossa vontade era que não tivesse negativo, então precisa se repor esse volume que perdeu em excesso, Ou se o paciente se torna positivo e a intenção era deixar ele euvolêmico, que o que entrasse saísse, Mas que ele não perdesse a mais ou não ganhasse a mais volume, E aí, se ele ganhou em excesso esse volume, vai se providenciar aí a terapêutica para que ele
perca esse volume em excesso. Então, o balanço hídrico ele é extremamente importante. Muitas pessoas fazem de uma maneira negligenciada, né? Principalmente porque o fechamento do balanço hídrico, a gente tem, né, fechamentos que são parciais, né? Então, que é feito a cada plantão, e aí no final, depois de 24 horas, a gente fecha o balanço nas 24 horas. E muitas vezes, né? Muitas vezes não, quase sempre, esse balanço hídrico é feito próximo ao término do plantão, né? Onde as pessoas estão extremamente atarefadas, estão correndo para preencher os seus relatórios, né? Tem ponto para bater. Muitas pessoas, né? Principalmente quando a gente fala de profissionais da enfermagem, eles têm mais de um emprego, né? Então a pessoa sai correndo de um emprego, né? Que tem aquela ponte, aquele período de ponte para entrar no outro plantão, né? Em outro serviço. Então a parte, né? Que a gente tem desse fechamento do balanço hídrico, ele vem numa situação muito conturbada, né? Num contexto muito conturbado. E aí as falhas acontecem, né? E aí, se a gente pensar, as falhas acontecem e que vão impactar na terapêutica do paciente, né? Porque se a gente erra, por exemplo, um sinal, né? Então, ao invés de ser mais é menos, né? Poxa, mas eu só errei um sinal. Pô, mas um sinal faz toda a diferença, né? Ele vai te dizer se o paciente está com um balanço negativo ou um balanço positivo, né? Então a interpretação é completamente diferente, né? O tratamento é completamente diferente. Então é extremamente importante, né? Eu particularmente, eu sempre chamo muito atenção para a importância do balanço hídrico, muito. Sempre chamei muito atenção em relação a isso e posso falar assim com propriedade que a cada 10 balanços hídricos que eu avaliava, né, que eu checava, 9 estavam errados, ou porque esqueceu de somar uma coisa, ou somou outra, ou na hora de fazer o cálculo na calculadora deu o valor errado, né? E às vezes você pergunta, né, poxa, mas se eu errar 10 ml, ou se eu errar 100 ml no final de 24 horas, isso faz grande diferença? Né? Talvez nessa 24 horas não faça diferença, mas existe uma coisa que a gente chama de balanço hídrico acumulativo, né? Ou acumulado, né? Então, era frequente a gente ter pacientes, né? Como eram pacientes transplantados, onde eu trabalhava, então eram pacientes que ficavam mais suscetíveis a processos infecciosos, né? Então, a maior parte dos pacientes, né, internados na unidade de terapia intensiva eram pacientes que tinham choque séptico. Então, eram pacientes que permaneciam lá por um bom tempo, né? Por pelo menos 14 dias, né? 10 dias. Então, a gente fazia o balanço hídrico, né? Diariamente. Então, você faz por plantão, né? O anotar, o registro, ele é feito, né? Assim que o paciente termina de receber aquela solução, né? Mas o fechamento era feito por plantão e a gente tinha um fechamento de 24 horas. Aí você imagina que você tem uma diferença de 100 ml todos os dias, né? Então, se esse paciente está internado em 10 dias. Então, cada dia ele teve uma diferença de 100 ml no seu balanço hídrico. E aí, na hora que a gente vai somar os 10 dias, esses 100 ml, a gente tem 1000 ml de diferença no balanço hídrico. Isso tem um impacto tremendo, né? Então, não pode haver erros no balanço hídrico, né? Por quê? Porque isso, de fato, atrapalha a terapêutica, tem um impacto no paciente, isso é sério, né? Imagina se você tem um paciente que está hipervolêmico e o seu balanço dá, né, hipovolemia, né, não dá hipovolemia, mas porque não tem como a gente dizer que o paciente está numa hipovolemia, a não ser que você tenha, né, a medida da pressão venosa central e mesmo assim ainda é questionável, né, o quão fidedigno é essa medida, né, porque a gente tem influência de outras variáveis, mas se eu tenho um paciente, a gente tem como dizer se o paciente ele tem um balanço hídrico positivo ou um balanço hídrico negativo, a gente vai ter que associar outras condições, né? Então, eu espero que, por exemplo, um paciente que esteja hipovolêmico, ele vem com outros sinais de hipovolemia, né? Então, ele vem com sinais de desidratação, a pressão vai cair, ele vai ter aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, ele vai ficar prostrado, as mucosas vão ficar ressecadas, o turgor da pele diminuído. E, em contrapartida, aqueles que estão hipervolêmicos, eles vão ter sinais de sobrecarga, né, volêmica. Então, vão ter crepitações pulmonares, podem ter a presença de edema, uma pressão já mais aumentada, um coração que bate mais rápido para tentar, né, dar conta daquele excesso de volume, tá?
tá certo? Você pode ter o aparecimento da terceira bulha cardíaca, que é a B3. Então, a gente vai relacionar aquele resultado que a gente obteve com balanço hídrico, né, com a clínica do paciente, com o quadro clínico do paciente. Por isso que o enfermeiro tem que ir lá, ele tem que fazer a anamnese, ele tem que fazer o exame físico, né, para ver se está condizente com os resultados de exames, né? Não é só basicamente, né, se basear aí naquela conta que a gente viu, nos resultados de exame que o paciente coletou, né? Então faz parte desse paciente, da vigilância desse paciente, principalmente os pacientes graves e os pacientes que estão em pós-operatório, né? Fazer a avaliação do balanço hídrico, né? E para a gente ter uma avaliação do balanço hídrico, a gente precisa ter um registro correto, tá certo? Então, como fazer esse balanço hídrico, né? Se o paciente, ele tá com uma ingesta, né, por sonda enteral, dá um exemplo, ou mesmo por via oral, sem sonda enteral, mas por via oral, né, e por via endovenosa, esses são os seus mecanismos de entrada, né, e os mecanismos de perda de volume, né, de excreção, né, você tem a urina, né, a gente sabe que a pessoa perde na respiração, então isso tem que levar em consideração, né, o paciente que tá hipertérmico, né, ele tem uma perda maior, tá certo? Então, são alguns parâmetros que precisam ser avaliados. Então, dependendo da complexidade do paciente, o balanço hídrico, né, a sua realização se torna simples, né? Mas dependendo do paciente, quando já entra o paciente com os tratamentos dialíticos, quando já entra o paciente que está apresentando uma irrigação vesical, muita gente se confunde com a irrigação vesical e acaba computando ali no balanço hídrico, tá certo? Ou não computa, por exemplo, a diálise peritoneal, ou aquela sessão de hemodiálise que ele fez, né, que ele foi fazendo numa outra unidade, né, ou naqueles pacientes, os pacientes tão graves, eles fazem na própria UTI, né, então logo a gente já pergunta, né, quanto que foi a ultrafiltração do paciente, né, pra gente adicionar ali no registro do balanço hídrico. Mas, às vezes tem pacientes que vão para outra unidade, que eles estão bem hemodinamicamente, né, e eles vão para o setor de hemodiálise de crônicos, por exemplo, né, e aí a gente tem que lembrar de perguntar qual foi o valor para fazer o registro e ter um balanço hídrico aí fidedigno, né. Por conta disso, né, pela sua importância, né, e por tantos erros que acontecem na prática que eu presenciei na minha experiência e acredito que outros enfermeiros e outras pessoas devem ter presenciado, é que a EUPDate vem com uma proposta de fazer um curso, né, para ensinar o balanço hídrico, né? Então ele é um curso extremamente prático, no qual a gente vai praticar a partir de estudos de caso, né? E que vão aumentando a sua complexidade. Então a gente começa aí com estudos de casos que são mais simples e vão com estudos de casos que vão se tornando mais complexos, né? Porque é extremamente importante, né? E faz parte da avaliação do enfermeiro, né? Ele conferir lá o balanço hídrico, confirmar os valores, né? Correlacionar com o quadro clínico do paciente, com a sua anamnese, com o seu exame físico, tá certo? Para a gente conseguir planejar nossa assistência de enfermagem, né? Elencar os diagnósticos de enfermagem, né? Sugerir, né? Avaliar quais são, né? Os resultados esperados para aquele diagnóstico e intervir, né? De uma maneira eficaz, né? Para que a gente faça a nossa parte aí como membro da equipe multiprofissional, né, que almeja o sucesso terapêutico do paciente, né? Então, sempre lembrar que a gente tem uma equipe, né, de diversos profissionais que trabalham junto aí para que o paciente ele tenha melhora do seu quadro, né, e que ele tenha um sucesso terapêutico, né? E aí cada um tem que fazer a sua parte, né? E o balanço hídrico vem com força total porque ele é uma das coisas que são mais realizadas pela equipe de enfermagem, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido algumas situações, algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvida, mandem dúvidas pra gente no nosso chat, tá certo? Mandem dúvidas que a gente responde, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. EUPDate, aprender faz bem.